Continuando o nosso jogo de banheiro, cachorrinhos Lalá e Lulu, nessa videoaula nós começamos a aprender a fazer a capa para caixa acoplada. Para fazer essa capa eu vou utilizar 300 gramas, eu trabalhei a base da minha capa aqui com o barbante barroco natural, por isso, como ele é um barbante mais espesso, eu trabalhei com a agulha número 4. Fiz aqui os detalhes aqui do rosto. Todas essas videoaulas você já encontra aqui em nosso canal, que é aprendendo a fazer a bochecha, os olhos e as orelhas. Eu vou deixar o link aí logo abaixo aí nos comentários dessas outros detalhes aqui da capa. E nessa videoaula nós vamos aprender a fazer aqui a base da capa. Para trabalhar essa base, eu comecei a trabalhar com agulha, desculpa, com argola aqui de madeira, que ela deu um efeito muito bonito aqui na capa. Ela tem 4,5 centímetros de diâmetro, ok? Esses acessórios aqui, esses detalhes aqui do rosto, você vai precisar em torno de 40 gramas do barbante rosa. Todos os barbantes aqui são número 6. Umas 20 gramas do barbante branco, umas 30 gramas com barbante vermelho para fazer a língua e mais umas 40 gramas do preto para você fazer o focinho, os detalhes aqui da bochecha e os olhos. Ok, meninas? Essa capa, na verdade, é uma capa fácil de ser produzida e o efeito depois final é muito bonito, certinho? Então, vamos começar. Nós vamos começar usando como base a nossa argola. A argola que eu vou usar aqui é uma argola de madeira. Ela tem 4,5 centímetros de diâmetro, ok? Então, começo. A base será feita com o fio número 6 da Barroco, mas lembrando que esse fio aqui é um fio mais espesso, por isso vou trabalhar com a agulha número 4. Caso o seu fio seja um fio mais fino, para que o seu ponto não fique aberto, você terá que trabalhar com a agulha número 3,5, certinho? Então, eu vou prender o fio na agulha, venho aqui na minha argola e faço um ponto baixo. Faço aqui um segundo ponto baixo. Agora, faço 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos baixos aqui na argola. Faço 3 correntes e faço mais 2 pontos baixos na argola. Faço novamente 3 correntes e mais 2 pontos baixos na argola. E agora faço mais 3 correntes e vou prender aqui no primeiro ponto baixo da argola. Vou puxar o meu ponto um pouquinho pra cá. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, eu vou fazer uma corrente e aqui nesse mesmo ponto, eu trabalho um ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E aqui no mesmo ponto que estou trabalhando, eu vou fazer mais 2 pontos altos.
Faço 2 correntes, passo aqui pro próximo ponto baixo que tenho na base e faço mais 3 pontos altos. Feito o canto, aqui nessa alcinha que eu tenho aqui de 3 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Nos próximos 2 pontos que eu tenho aqui presos na argola, no primeiro ponto eu vou trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntes e no próximo ponto trabalho mais 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, que tenho de 3 correntes, e trabalho 4 pontos altos. Passo aqui para os próximos 2 pontos que tenho presos na argola e trabalho 3 pontos altos no primeiro. Faço 2 correntes e no próximo ponto trabalho mais 3 pontos altos. Passo aqui para a alça que tenho de correntes e faço mais 4 pontos altos. Passo para os próximos 2 pontos que tenho presos aqui na argola. No primeiro deles eu trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, passo para o próximo ponto e trabalho mais 3 pontos altos. Passo para a próxima alça de 3 correntes que eu tenho aqui na base e faço 4 pontos altos. Agora, venho aqui na segunda corrente que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Então, ficou assim. Vou colocar aqui na mesa para você poder ver certinho. Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu faço uma corrente no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo, faço mais 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Venho aqui na alça que tenho de corrente, são essas 2 alças que tenho aqui nos cantos. Aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, formei aqui um novo canto. Agora, vou trabalhar em cada ponto que eu tenho aqui na base, eu faço um ponto alto.
Quando eu chego aqui novamente na alça de correntes, eu trabalho um novo canto. Então, faço aqui dentro da alça 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora, volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. E quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando junto com você. Depois de fazer aqui o último ponto de base, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Até aqui nós temos já 2 carreiras prontas. Para começar a próxima carreira, eu faço uma corrente, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto até chegar novamente na alça. Aqui na alça, eu vou fazer a mesma sequência. São 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora, volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Quando eu chegar na próxima alça, eu trabalho novamente a mesma sequência. Dentro da alça de correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E depois volto a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu estiver finalizando a carreira, depois de fazer o último ponto de base, eu prendo com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, vou completar essa carreira da mesma forma e volto trabalhando junto com você. Finalizada a carreira, então, ficou dessa forma, ok? Agora, o que eu vou fazer é caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar aqui nessa próxima alça. Então, vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Agora, depois de fazer o ponto baixíssimo aqui dentro da alça, eu vou trabalhar 2 correntes. E agora, vou trabalhar aqui nessa lateral, fazendo os pontos altos. Então, aqui ainda dentro da alça, eu faço um ponto alto e passo a fazer aqui agora, nessa lateral, um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Até chegar novamente aqui nessa próxima alça. Chegando aqui na alça, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Eu vou trabalhar apenas nessa lateral aqui agora, crescendo as minhas carreiras aqui para essa lateral. Então, para iniciar a próxima carreira,
eu faço apenas 2 correntes, viro o trabalho, e a partir do segundo ponto de base, eu começo novamente a fazer um ponto alto em cada ponto de base. Até chegar novamente aqui, nos últimos pontos, eu volto trabalhando junto com você. Chegando já aqui nos últimos pontos de base, aqui dessa lateral. Então, ficou dessa forma. É uma carreira toda feita em pontos altos, ok? Agora, para iniciarmos a próxima carreira, eu faço sempre da mesma forma. Faço apenas 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou crescer a minha carreira sempre trabalhando com um ponto alto em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa lateral da mesma forma que estamos fazendo aqui, sempre um ponto alto em cada ponto de base. Nós já temos aqui 3 carreiras, temos 2 carreiras trabalhadas só nessa lateral e já estamos fazendo aqui a terceira carreira. Eu vou fazer um total de 10 carreiras trabalhadas apenas com pontos altos aqui nessa lateral. Então, já tenho aqui essas 2 carreiras prontas, já estamos fazendo a terceira carreira. Vou fazer mais 7 carreiras e volto trabalhando junto com você. Com todas as carreiras prontas, então ficou dessa forma. Eu tenho aqui 10 carreiras trabalhadas em apenas uma lateral. Todas aqui trabalhadas em ponto alto. Vou virar aqui para você poder ver. Então, ficou assim, ok? Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a ponta aqui da laçada. Venho aqui por trás. Eu vou dividir o fio em 2 partes. Vou trazer uma das partes aqui para a lateral. Trago a outra parte aqui por baixo do outro ponto de base. E agora, eu vou amarrar uma ponta na outra. Eu amarro o primeiro nó firme, mas sem puxar muito, para não repuxar o ponto de base. E vou fazer outros 2 nós bem firmes. Feito isso aqui, agora eu vou cortar o fio. Cortado o fio, eu viro o meu trabalho aqui para outra lateral, onde nós temos aqui ainda 2 cantos aqui do square. Vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um dos cantos e faço um ponto baixo. Mais uma corrente. Na mesma alça, eu faço um ponto alto. E agora, começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Até chegar novamente aqui na outra lateral. Chegando aqui já na outra alça, eu faço os 2 pontos altos para completar a carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço as 2 correntes, viro o trabalho e volto a trabalhar
um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz na outra lateral, trabalhando no final 10 carreiras da mesma forma, sempre todas iniciadas com 2 correntes e depois faço um ponto alto em cada ponto de base. Eu vou fazer essas 10 carreiras, então já fiz uma primeira carreira aqui nessa lateral, já estou na segunda carreira. Terminada essa carreira, eu faço mais 8 carreiras e quando eu estiver terminando essa 10ª carreira, eu não vou cortar o fio dessa vez. Eu vou voltar trabalhando junto com você, ok? Finalizada então aqui a segunda parte, ficou dessa forma. Quando nós virarmos para frente, você terá essa visão aqui. Nesse momento, você precisa pegar essa parte aqui e colocar em cima da sua caixa acoplada. Porque lembrando que eu estou trabalhando com fio que pode ser diferente do seu. Estou trabalhando com fio barroco natural, então ele se torna um fio mais espesso. Por isso eu estou trabalhando com a agulha número 4. Se você estiver trabalhando com fio mais fino e que esse fio seja também número 6 e você estiver trabalhando com a agulha número 3,5, então a sua capa vai estar um pouco menor que a minha. Eu vou medir aqui para você ver, para entender o tamanho aqui que eu tenho aqui no comprimento. A minha capa tem, essa parte aqui tem 40 centímetros até agora. E na largura, ela tem 14 centímetros e meio. Caso a sua capa esteja menor que isso aqui, essa aqui será a parte de cima da capa. Essa primeira parte é que no final vai definir o tamanho da sua capa, porque a partir daqui nós vamos apenas descer as laterais. Então, caso se a sua estiver menor, você vai fazer uma carreira em pontos altos aqui em volta. Eu vou fazer também a minha carreira, só que no caso da minha, depois eu não vou fazer os cantos aqui, para que ela já fique depois deitando aqui na lateral. No caso, se você tiver que aumentar uma carreira, você vai trabalhar os pontos altos e quando chegar aqui nessa quina, você vai fazer 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, que é para que ela fique uma curvinha aqui, ok? Então, a partir daqui, eu vou fazer uma carreira de acabamento, só que já deixando a lateral já curva, para que ela fique encaixada na caixa acoplada, certinho? Então, para iniciar a carreira, eu vou trabalhar 2 correntes, viro aqui para a parte da frente. Aqui na parte mais estreita, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até finalizar novamente aqui essa lateral. Já finalizando aqui a lateral, então até agora nós fizemos um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazer aqui o ponto alto aqui do último ponto que tenho na base. Venho aqui nas correntes, que tenho 2 correntes aqui, também trabalho um ponto alto. Agora, eu vou virar aqui para essa lateral mais larga e sem fazer nenhuma corrente, eu vou passar aqui para a segunda corrente que tenho aqui na base e trabalho um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Mais um pouquinho descendo aqui, eu tenho os meus pontos ficam atravessados aqui nessa lateral. Eu vou trabalhando um ponto alto aqui no comecinho do ponto da base e depois um outro ponto um pouquinho para frente aqui no mesmo ponto. Vai ficando assim.
Como eu não fiz nenhuma corrente e nem fiz pontos a mais aqui no canto, então naturalmente ele vai se curvar aqui. Então, como os meus pontos altos que eu tenho aqui na base, eles estão atravessados, nessa primeira parte, até chegar aqui no square, eu vou trabalhando no final 2 pontos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Até chegar aqui, onde eu tenho novamente aqui o canto do square. Já terminando os pontos altos aqui nessa primeira parte, onde os pontos que eu tenho na base ficavam atravessados, então ficou dessa forma. Chegando aqui ao meio, nós temos aqui a lateral do square, então aqui os pontos de base ficam na mesma direção que eu estou trabalhando. Então, aqui eu passo aqui para os pontos, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Então, vai ficando assim. Até completar esse pedacinho aqui da lateral do square. Passada essa parte aqui do meio, que é a parte do square, chegando novamente aqui na parte onde os meus pontos laterais ficam, os pontos de base ficam atravessados, eu volto a trabalhar 2 pontos altos, então, em cada ponto que eu tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar novamente aqui na quina de uma lateral para outra. Terminada aqui essa lateral, eu vou passar aqui para a lateral mais estreita, fazendo da mesma forma, sem fazer nenhuma corrente. Eu passo aqui para o primeiro ponto de base, trabalho o ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base. Vai ficar dessa forma, aqui no canto, ok? Eu vou completar essa lateral aqui, e depois completo essa outra lateral mais larga, da mesma forma que eu fiz nessa de cá. Aqui, na primeira parte, onde os pontos de base ficam atravessados, então, eles ficam mais largos. Em cada um deles, eu faço 2 pontos altos. Aqui ao meio, onde nós temos a lateral do square, então, os pontos estão aqui na mesma direção que eu vou trabalhar. Aqui, eu faço apenas um ponto alto em cada ponto de base. Nessa alcinha que eu tenho aqui no canto do square, eu não faço nenhum ponto nela. Desse ponto aqui, eu já passo aqui para a lateral e depois volto a trabalhar aqui 2 pontos altos em cada ponto de base. Eu vou completar, então, a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui o último ponto de base, eu vou pular essas 2 correntes que iniciei a carreira e vou finalizar com um ponto baixíssimo já no primeiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Se eu virar aqui, você vai ver que cada canto que eu tenho já ficou viradinho, ok? Então, a partir daqui, nós já vamos trabalhar as laterais aqui da nossa capa. Para fazer isso, aqui na posição que eu estou,
com a minha agulha aqui, eu faço as 2 correntes e vou trabalhar no próximo ponto de base um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, vou saltar 2 pontos de base e faço um ponto alto. Vou pro próximo ponto de base e também faço mais um ponto alto. Faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e trabalho mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e a partir daí faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e depois faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Vou fazer novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e faço um ponto alto. A partir daqui, eu vou trabalhar por toda essa lateral, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Vou fazendo aqui um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente aqui na outra lateral dessa parte mais larga. Eu vou trabalhar um ponto alto até nesse pontinho onde faço a curva, que ele fica bem aqui ao meio. Até aqui eu trabalho um ponto alto, ok? Já finalizando aqui os pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui, essa parte aqui mais larga, toda trabalhada em pontos altos. A partir daqui, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo vou trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, já tenho aqui 4 bloquinhos. Faço novamente 2 correntes, salto 2 pontos de base e faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base.